Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós, por não entendermos os processos de Deus, não entendermos a maneira como Deus faz, muitas vezes ultrapassamos o limite da nossa responsabilidade, não só querendo agir como Deus, mas achamos que temos competência para fazer todas as coisas. E na nossa arrogância, normalmente vem a queda, a falha. Situação, por exemplo, que o rei Uzias aconteceu com ele. Tinha sido fiel, estava trabalhando, Deus honrando, fazendo aquilo que cumprisse o seu propósito, o seu papel na nação de Israel. Mas na sua arrogância resolveu que tinha o mesmo direito dos sacerdotes. Lá em 2 Crônicas 26, 16 a 18, fala assim: Mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Eles enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram: Não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, filho de Arão, que são consagrados para esse serviço. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão e isto não lhe trará honra da parte do Senhor Deus. Simples assim. Quando o nosso coração exalta, quando nós nos tornamos orgulhosos, arrogantes, porque achamos que temos todo o entendimento, e nem sempre temos. Nós temos papéis, responsabilidades, nós precisamos agir segundo aquilo que seja a vontade do Senhor. Nós temos que entender, não é na nossa arrogância, não é no nosso orgulho, não é quando nós nos exultamos e achamos que é conosco. Aí é que nós erramos, pois vamos fazer coisas que não é de nossa competência, não é do nosso papel, não é da nossa responsabilidade. Precisamos entender que nós fomos colocados no corpo para cumprirmos aquilo que Deus nos chamou para fazer com a nossa função. Temos diferentes funções. Não podemos e não devemos agir segundo os nossos desejos e interesses. Não podemos agir segundo aquilo que seja a nossa vontade. Nós devemos aprender a ouvir o Senhor e a fazermos o que é nosso papel fazer, e assim andarmos neste mundo, crescendo, amadurecendo e cumprindo aquilo que nós fomos chamados. Temos o papel e a responsabilidade de revelar o nosso Deus. Temos a nossa função no corpo para a edificação da igreja, para o crescimento. Não adianta queremos fazer aquilo que não é nossa responsabilidade. Temos que instigar, incentivar, levar os outros ao amadurecimento para que possam cumprir o seu papel. Nós precisamos amadurecer, crescer, compreender a vontade de Deus, entender seu plano, propósito e assim andarmos na vontade do Senhor. Que a gente possa crescer, amadurecer, entender todo o querer de Deus e não agirmos segundo Uzias, que achou que tinha o direito de fazer aquilo. E é nisto que nós falhamos, pois não se trata de direito de fazer, mas daquilo que a nós foi atribuído fazer, especialmente no corpo, para a edificação da igreja, para o crescimento da família, para cumprirmos o propósito e o querer de Deus neste mundo. Que a gente possa amadurecer, crescer, compreender toda a vontade do Pai e caminharmos, reconhecendo a nossa dependência, a nossa miserabilidade, para sermos o instrumento de Deus no cumprir do seu propósito, do seu querer, nas pequenas coisas e nas grandes obras que Ele deseja que nós, muitas vezes, façamos. Que a gente entenda isso, que a gente possa andar nessa vontade, glorificando o Senhor, honrando o seu nome
sendo instrumento e expressão da justiça de Deus neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.